Beleza, pessoal? Estou gravando a aula. No caso, hoje vamos falar sobre odometria, tá? Odometria, ela é uma técnica que tem o objetivo de fazer uma estimativa do local em que o robô está. Então, imagina que você tem aqui o eixo X, o eixo Y, e aqui você tem o seu robozinho, né? Vamos falar que seja o IPUC aqui. Então, pela odometria, eu tento verificar qual seria esse ponto em que o robô se encontra em X, qual que seria esse ponto que ele se encontra em Y, tá? Além também de estimar qual é a sua velocidade linear, tá? Velocidade linear e também a sua velocidade angular. Então, supondo aqui em relação a x, qual que seria esse ângulo? Qual que seria essa velocidade que ele está em ângulo aqui, né? Velocidade angular. Mas também, além da velocidade angular, também dá para estimular qual que é esse ângulo que a gente tem aqui, tá? Esse ângulo θ. Tudo bem? Então, todas essas informações, elas são obtidas por essa técnica, tá? Então, a odometria é uma técnica que a gente acaba fazendo o quê? Uma estimação, né? A gente acaba estimando esses valores, tá? E, é claro, é uma técnica que não é perfeita, porque a gente pode ter nela erros sistêmicos, tá? O que são erros sistêmicos? Erros sistêmicos são aqueles erros que dependem do robô, da construção do seu robô. Então vamos falar assim, que uma roda seja maior do que a outra, tá? Ou tem ou não está alinhado essas rodas estão desalinhadas. Então assim, erros sistêmicos são erros referentes ao que você vai encontrar no seu robô, tá? E erros não sistemáticos, tá? Que são o quê? Que dependem do seu ambiente, do ambiente que está o robô. Então vamos supor assim, o robô está andando num terreno que não é regular, ele é todo desnivelado. Ou o robô ele continua tentando ir para frente mesmo que tenha uma parede, tá? Então essas situações podem gerar erros que não dependem do robô, mas do ambiente em que ele se encontra, tá? Então, essa técnica de estimativa, ela pode conter falhas, tá? Mas ela pode ser utilizada, por exemplo, para realizar um mapeamento de um ambiente. O robô mapeia o ambiente, o robô tem uma noção de como que é o ambiente ao seu redor, tá? E para a gente fazer a odometria, a gente utiliza o encoder, tá? Então vamos lá, vamos para a página em que a gente acaba tratando do encoder aqui. O que é um encoder, pessoal? O encoder é um sensor que vai verificar a rotação das rodas, tá? Então aqui, ó, deixa eu tentar aumentar essa imagem. Então, pessoal, nessa imagem aqui a gente tem um... Deixa eu tentar clicar sobre ela, vamos ver se ela vai ampliar. Não ampliou. Então acontece, você tem um encoder aqui, tá? Esse encoder, você vê que ele tem ele está instalado dos dois lados, para verificar a roda do lado esquerdo e também para verificar a roda do lado direito. Então o encoder ele verifica a rotação das suas rodas, tá? Ele é um sensor e aqui, ó, você vê que ele tem aqui esse formato em U, né? Ele tem esse formato em U, esse encoder, né? Então, por quê? Porque ele emite um feixe de luz que atravessa de um lado ao outro. Então, há uma recepção
da luz que o encoder emite de um lado para o outro, tá? E acontece, se você vê que tem essa roda que está acoplada aqui, esse elemento, ele está acoplado à nossa roda, e você vê que ele tem umas partes que ele permite a passagem da luz e partes que ele bloqueia, né? Então ele faz o que a gente chama de tique, tá? Então, ora a luz vai estar passando, ora a luz vai estar bloqueada. Ora a luz vai estar passando e ora a luz vai estar bloqueada. Então, esse ciclo de luz que passa e é bloqueada, aqui o texto do nosso... Aqui o nosso texto chama de tique, né? Então, baseado no número de tiques que você tem, você consegue saber se a roda deu um giro completo. Então, você percebe aqui, ó, que, vamos falar assim, se aqui fosse o nosso ponto inicial, existe uma quantidade de tiques que é limitada por essa construção, né? Então, na hora que desce, por exemplo, 50 tiques, a gente sabia que deu uma volta completa. Então, pelo nosso encoder, nós conseguimos obter informação de qual que foi o ângulo que a nossa roda girou, tá? A gente consegue também obter informação de velocidade, né? Então, quanto mais rápido for a frequência do nosso tique, mais rápido a roda está girando. E quanto mais lento for esse tique, mais lenta ela está girando. Então, a gente consegue essas informações, tá? Então, aqui ele traz aqui, ó, uma definição sobre odometria, tá? Aqui nesse texto. Então, pela utilização de encoders, nós podemos atualizar a odometria do nosso robô, que é definida como o uso dos dados de movimentação dele para atualizar a posição do robô. E essa posição está incluindo o quê? A sua posição e também a sua direção, tá? Então, basicamente é isso. E aqui ele vai definir que x é a posição no eixo x em metros, tá? Nesse texto. O y vai ser a posição no eixo y em metros. E φ é um ângulo no sentido anti-horário, tá? V vai ser a velocidade direcional e W a velocidade angular. Então, aquele gráfico que eu fiz na mão, aqui ele coloca, tá? De forma mais bonitinha, né? Então, aqui, ó, eu tenho o nosso robozinho representado por esse triângulo. Eu tenho aqui a sua posição x, sua posição y e o seu ângulo em relação ao eixo x, tá? No sentido anti-horário. E aqui a velocidade linear e a velocidade angular que eu tenho do nosso robô, tá? Então, como que eu faço para calcular, obter essas informações baseado na rotação do encoder, tá? Então, pessoal, primeiro o que a gente faz? A gente calcula qual que é a velocidade aqui da roda esquerda, tá? Qual que é a velocidade da roda esquerda? E também a velocidade da roda direita, tá? Da roda direita. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é levantar qual que é essa velocidade da roda esquerda e da roda direita. No caso aqui, ó, nessa formulinha, o que ele está fazendo? Né? Ele está calculando a velocidade que está sendo dada em metros por segundo, tá? Então, aqui, vamos falar a velocidade da roda esquerda, tá? O que ele está fazendo aqui?
Ele está pegando e convertendo. O que acontece? Se eu tenho 2π, eu tenho a rotação completa da minha roda, né? E aqui, esse R aqui é o raio da minha roda, né? Então, aqui eu estou convertendo o quê? Eu estou pegando informação, vamos falar assim, uma volta completa da minha roda, quantos metros eu andei. Então, esse raio, esse R que está aqui, né? Esse R que está aqui, ele está sendo dado em metros, tá? Então, 2π vezes esse raio, eu sei quantos metros a minha roda anda em uma movimentação só. E aqui, esse número total de ticks é a relação quando eu tenho uma volta completa, tá? E esse número de ticks da roda esquerda é quantos ticks ele deu. No caso aqui, a relação está dada em por segundo, né? Quantos ticks por segundo eu tenho, tá? Nesse exemplo, nesse arquivo, tá? Então, vamos falar assim que eu tenho que o número total de ticks numa volta completa seja igual a 50, tá? Se eu tenho que a roda ela teve 25 ticks em 1 segundo, ok? Significa que eu andei a metade, no caso que eu tenho quantidade de metros que eu ando por essa fórmula, né? Quantidade de metros que eu ando por essa fórmula. E se eu andei 25 de 50, número total de ticks, eu tenho essa quantidade de metros vezes a metade, 0,5. Né? Então, eu estou andando 0,5 metros por segundo. Porque aqui essa quantidade de ticks que ela está sendo medida está em relação ao tempo em segundos quando você lê o texto aqui embaixo. Tá? E a mesma coisa para a roda direita. Então, a velocidade da roda direita eu pego, converti para metros, e aí eu pego essa relação. Tá? O número total de ticks que tem numa volta completa e o número que está sendo dado em relação ao tempo. Então, esse número de ticks left e right, ele está em relação ao tempo. Tá? E nesse texto, ele coloca aqui embaixo que está por segundo. Tudo bem? Então, você levantou qual que é a velocidade da roda esquerda, a velocidade da roda direita. O que você faz? Você faz a estimativa da velocidade linear e velocidade angular. Então, essa primeira fórmula aqui, ela é da velocidade angular, desculpa, velocidade linear. Tá? E essa segunda fórmula é da velocidade angular, tá? No caso, sendo dado em radianos por segundo. Então, o que eu faço para a velocidade linear? Eu somo a velocidade da roda esquerda e da roda direita e divido por 2. Então, eu vou ter qual que é a minha velocidade linear. Já que lá em cima eu tinha convertido, já estava a relação em metros por segundo, né? Então, a minha velocidade linear vai ser também dada em metros por segundo. Tá? E aqui, para mim saber a minha velocidade angular, eu faço a velocidade da roda direita menos a velocidade da roda esquerda. Tá? E divido pelo comprimento. O que é esse L? Esse L ele se refere à barra que existe, tá? Entre a roda esquerda e a roda direita. Então, está pegando o comprimento dessa barra aqui. Tá? Essa barra que fica no meio. Então, você pega o comprimento dessa barra em metros. E aqui a relação é metros por radiano. Tá? Metros por radiano. Então, você pega essa quantidade em metros que você tem, porque e quando você faz essa divisão, você vai ter radianos por segundo. Aqui vai estar, vamos falar assim, aqui vai estar em metros por segundo, aqui também vai estar em metros por segundo e aqui vai estar em metros, tá? Mas quando você, o que acontece? Quando você faz essa divisão, o que você vai ter nessa subtração? Você vai ter metros por segundo,
né? Então daqui você sai com metros por segundo. E aí você vai pegar isso, né, e dividir por metros, né? Então acaba como um cortando o outro. E aí você fica somente com a relação de radianos por segundo, tá? Você acaba ficando com essa relação. Você pode também trabalhar tudo em radiano, tá? Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente está no eBoots, tá? Quando a gente está trabalhando no eBoots, o eBoots ele não tem essa parte dos ticks, tá? Por quê? Porque ele já está vamos falar assim, ele já te entrega o encoder do eBoots, ele te entrega a quantidade de radianos, tá? Ele te entrega a quantidade de radianos que já foi, vamos falar assim, que o robô andou. Então, se o robô está andando aqui, né, nessa linha reta, ele vai falar, ó, já andou 1, já andou 2, já andou 3, já andou 4, 5, 6. Só que ele vai entregar tudo isso em radianos, tá? Então essa parte de tique não vai ter no eBoots, tá? Então acontece, né? O que você pode fazer para obter essa velocidade no eBoots? Você vai ter se você fizesse 2π vezes o raio, né? E aqui se a gente pegar o ePUC, o raio é mais ou menos de 20 milímetros. Se você pegar o texto do help, vai falar qual que é o raio da roda, né? Então, se você fazer essa fórmula, você vai converter, você vai saber qual que é o comprimento total que você tem, no caso em milímetros, né? Que eu dei ali 20 milímetros. Você tem comprimento total em milímetros. E aí, se você multiplicar, né, essa quantidade total, né, vamos falar assim, você pegou 2π vezes o raio da roda, que é 20. Você vai ter em torno de 127, 120, alguma coisa assim. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Fazendo para a roda do ePUC. 2 vezes 3,14 vezes 20. Então você vai ter em torno de 125 milímetros. Tá? Então, assim, uma volta completa, o seu robô vai andar 125 milímetros. Tudo bem? Mas se você multiplicar 125 pela quantidade de radianos que está contando, então 1, contou 2 radianos, você contou 1 radiano, ele não andou 125 milímetros. Tá? Então você tem que fazer isso dividido por 2π. Tá? Então no final das contas, o que a gente tem? Né? Para a gente achar, vamos falar assim, a relação de milímetros por segundo, milímetros que foram rodados, né? Vamos falar assim, milímetros que foram andados, a gente pode multiplicar o raio direto o raio pela quantidade de radianos, tá? Pela quantidade de radianos que o encoder do ePUC está te entregando, tá? Então você vai conseguir saber quanto que o seu robô andou, tá? Agora, se a gente quer, né, no caso essa relação de milímetros por segundo, né, ou até metros por segundo, que a gente faz? Se a gente for trabalhar em milímetros por segundo, a gente vai pegar os 20 milímetros de raio da roda.
Se a gente for trabalhar em metros, a gente tem que converter esse 20 para metros. No caso, daria, acho que 0,02, né? Então, 0,02 dá 20 milímetros, né? Então, se com 0,02 seria se você fosse achar em metros por segundo, por exemplo, tá? E aí acontece, normalmente no eBoots, tá? Normalmente no eBoots a gente trabalha com time step, tá? Que é o que? O time step. O time step é a etapa de tempo, normalmente 64 milissegundos. Então, na verdade, quando você pega lá o radianos que você está lendo do seu encoder, você está lendo aquela quantidade em relação a 64 milissegundos e não em relação a 1 segundo completo, tá? Então, vamos falar assim, para que você tenha a velocidade aqui vamos falar em metros por segundo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o 0,02, que é o raio da roda, vezes a quantidade de radiano, tá? Que que o encoder do ePUC está te entregando, tá? E aí você vai multiplicar por 1000, porque 1000 milissegundos, né? 1000 milissegundos equivalem a 1 segundo, tá? E dividir por 64, tá? Nada mais é do que regra de 3. Então, se eu falar assim, eu tenho essa quantidade de radianos, né? Em 64 milissegundos, em 1000 milissegundos, então eu estou indo para o futuro. Em 1000 milissegundos, quantos radianos eu vou ter? Tá? E aí você vai ter o quê? Se você fazer aqui a multiplicação cruzada, né? Você vai ter o radiano vezes 1000 dividido por 64. Então você vai ter informação do futuro. Então você vai ter que pegar o raio da roda em metros vezes a quantidade de radianos vezes 1000 dividido por 64 e aí você vai ter a relação aqui em metros por segundo, se você quiser trabalhar com essa relação. Você também pode trabalhar com radianos por segundo também, porque o ePUC ele já te entrega em radianos. Então o que você ia pegar? Você ia fazer o radiano, você ia multiplicar por 1000 para saber quanto você teria depois de 1 segundo e dividir por 64. É a regra de 3, né? É a regra de 3. E aqui você ia ter uma relação de radianos por segundo, tá? Radianos por segundo da velocidade das rodas, tá? Beleza. Aqui também, se você fosse trabalhar se você não trabalhar, se você trabalhar isso daqui, tá? Em radianos, tá? Radianos por segundo. O que acontece? Aqui o comprimento tem que estar em radianos também, né? Em radianos, vamos falar assim, por metro. Então, se eu não me engano, tá? Depois vocês dão uma olhada lá nas dimensões, mas se não me engano, essa distância entre os eixos da roda, esse L aqui, é em torno de 52 milímetros, tá? 52 milímetros. Então, quanto que isso equivale em radiano, né? Se eu sei que 1 radiano, tá, em relação ao tamanho da roda, equivale a 0, não. Se 1 radiano equivale a 20 milímetros, né? 50 milímetros
equivalem a quantos radianos, tá? Então, multiplicação cruzada, e aí você vai obter quantidade de radianos. Então, aqui seria 1 vezes 50 dividido por 20, né? Eu acho que daria... Deixa eu pegar aqui, 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, essa distância entre as duas rodas, né? Se eu fosse pegar em relação ao tamanho da roda, eu tenho 2,5 radianos. No caso ali eu medi radianos por milímetro, né? Em relação ao tamanho da roda. Tá? Então, se você trabalhar essa velocidade em radianos por segundo, você trabalha aqui o L também em radianos. Tá? E aí você vai ter a velocidade angular em radianos por segundo. Tá? Beleza. Então, pessoal, qual que vai ser o exercício de vocês? Tá? O exercício de vocês vai ser encontrar, tá? Vai ser encontrar a velocidade angular e velocidade linear, tá? No ePUC, tá? E também no Open Roberto, quem estiver trabalhando com o Open Roberto, tá? Vamos lá. Aqui, pessoal, nessa parte, ele fala como que a gente encontra a posição do meu robô, tá? Então, qual que vai ser a posição do meu robô? E esse pose aqui, ele inclui o quê? Ele inclui a posição. Qual que é a minha posição no eixo x e y? Tá? Qual que é a minha posição no eixo x e y? E também ele inclui a direção. Qual que é a minha direção? É uma relação com o meu ângulo, tá? O meu ângulo, no caso aqui eu estou usando θ, que ele usou o φ, tá? Então acontece, a gente vai ter que pegar a nossa velocidade linear, tá? Então aqui eu tenho a minha velocidade linear e multiplicar pelo cosseno do ângulo para mim achar qual que é a variação da minha posição em x. E para mim encontrar a minha variação da minha posição em y, eu pego a minha velocidade linear e multiplico pelo seno do ângulo, tá? E a derivada do ângulo, tá? Vai ser igual à minha velocidade angular, tá? Então aqui esse W, ele é a minha velocidade angular, tá? Então assim, vamos falar assim, você tem lá o eixo XY, né? Você tem o eixo XY, você está lá com o seu robozinho, né? Então aqui, esse ponto que você tem, esse é o seu X inicial e também seu Y inicial, tá? Então, se ele começa a andar, né? Ele está andando para frente aqui numa velocidade linear. Só que esse deslocamento que ele faz nesse formato de vetor, né, em relação à posição central aqui, vai ter um deslocamento também. Né? Então ele vai ter um novo x e ele vai ter também um novo y. Tá? Então se você sabe qual que é esse ângulo, tá? Que você tem, e você multiplicar pela velocidade que ele está andando, você sabe qual que é a variação que você tem, vamos falar assim, quanto que você está andando em x e quanto você está andando em y, baseado nessa velocidade linear, tá? E aí, a nova posição de x vai ser o quê? Vai ser o próprio x que você tinha antes, mais essa derivada de x que você achou. E o y também, o y vai ser igual ao valor anterior de y, então esse x é o x anterior, esse y é o y anterior, mais essa variação que você teve de
x e de y. E essa variação que você teve, você encontra utilizando o cosseno e seno do ângulo, tá? E o ângulo? O ângulo, pessoal, ele vai ser o quê? Vai ser o ângulo que você tinha antes, igual ao ângulo anterior, tá? Mais a derivada desse ângulo, tá? Mais o que foi variado nesse ângulo. E aí, para calcular essa variação do ângulo, você pode utilizar a própria velocidade angular. Então, o ângulo, você pode dizer que é o ângulo anterior, tá? Mais essa velocidade angular, que no nosso caso está sendo representada aqui pelo W, tá? Essa velocidade angular em relação, né, em relação ao tempo, tá? Então, nesse exemplo aqui, pessoal, ele está trabalhando com uma base de tempo de 1 segundo, tá? Então, essa formulinha que está aqui é a que eu coloquei lá, que x é igual a x mais dx, tá? Então, acontece, a nova posição, ela vai ser a posição antiga, mais essa velocidade de variação, vezes sua etapa de simulação, sua variação de tempo, tá? No caso aqui, ele considerou que sua variação de tempo é igual a 1 segundo, tá? No nosso caso, se a gente fizer essa manipulação de tempo, o nosso ΔT vai ser o quê? Nosso ΔT vai ser 64 dividido por 1000, tá? Por quê? Porque a gente, quando eu mostrei aquelas fórmulas, né? Quanto que eu tenho em radianos por segundo ou metros por segundo, a gente considerou essa velocidade em relação ao futuro, em relação a passado 1 segundo. Então, a nossa variação de tempo, ela no eBoots, ela é o time step. O time step é 64. Só que o nosso time step para encontrar essas variações, a gente fez o que? A gente pegou e viu lá no futuro em relação a quando tivesse passado 1000 milissegundos, por isso 64 dividido por 1000, tá? Esse ΔT. E aqui ele mostra como calcular um ângulo, né? O y novo, o nova posição em x, nova posição em y e novo ângulo que você tem, tá? Tudo isso baseado no quê? Velocidade linear e velocidade angular, tá? Então é isso. Então, pessoal, qual que vai ser a atividade dessa aula, tá? A atividade dessa aula vai ser basicamente isso, tá? Então vamos começar, tá? Achando a velocidade linear, tá? E também a velocidade angular. Tá? E aí depois a gente encontra, baseado na velocidade linear e velocidade angular, a gente encontra x, y e φ, tá? Então essa é a atividade dessa aula para vocês tentarem no eBoot, tá? No eBoots e também no OpenRoberta. Tá? No OpenRoberta eu fiz um teste aqui, eu ainda não parti para a parte de cálculo, tá? Mas eu acredito que dá para fazer. Eu fiz um teste simples com o Espera Até, e aí eu peguei aqui, ó, ler grau do encoder B, né?
Na verdade, eu fiz esse teste hoje porque eu não sabia se o OpenRoberta traz encoder no robozinho deles. E ele traz, tá? Então, o que ele vai fazer nessa lógica? Ele vai mover para frente até que... Então, ele vai ficar nesse mover para frente, ele vai ficar nessa linha do código até que essa comparação seja verdadeira. Então, quando o grau do encoder B for maior que 180, ele vai sair dessa etapa e ele vai tentar ir para a próxima, mas não tem próxima e vai parar. Tá? Então, com graus ele funcionou. Olha só, vou fazer simulação. Olha lá, meio grau, beleza, parou. Tá? Só que com aqui grau do encoder, mas com rotação do encoder, tá? Que é uma volta completa, eu não consegui fazer essa percepção. Deixa eu ver se mudando para o valor de 1, a gente consegue perceber isso na questão de rotação. Olha lá, rotação eu não consegui, ele vai embora para frente, e para mim já foi mais do que uma rotação no nosso robô, e ele não para, tá? Mas aqui vamos falar assim, tem também distância em centímetros do encoder, né? Esperar até que a distância em centímetros do encoder seja maior que 30, vamos ver. Maior que 30 centímetros. Apesar que maior que 30, parou já. Tá? Então, assim, ele tem aqui, rotação não consegui ver funcionar, mas graus e distância a gente viu que funciona. Então, aqui você pode trabalhar com graus, tá? E aí, o que a gente vai... O pessoal que está no OpenRoberta vai fazer, tá? Vai calcular também a velocidade linear e a velocidade angular do nosso robô, tá? E como você vai... como que você vai fazer isso, tá? Inicialmente, eu não tenho conhecimento de qual que é a etapa de simulação do OpenRoberta, tá? Mas qual que é a dica que eu dou para quem for trabalhar no OpenRoberta e também for trabalhar no eBoots, tá? Você deixa um ciclo infinito aqui, ó. Vamos falar assim, ó. Vamos colocar aqui um ciclo infinito, tá? Para você conseguir fazer essas contas. Isso daqui é válido tanto para o OpenRoberta como para o eBoots, tá? Você deixa um repetir para sempre. E aqui o que você faz? Você deixa ele em curvar, tá? E aí você escolhe aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra ação. Pode ser esse. Você deixa esse curvar, velocidade esquerda, velocidade direita. Então aqui a gente já tem informação de velocidade. Ah, eu não sei que velocidade que é essa. Você pode pegar aqui, ó, esse ponto de interrogação, clicar aqui, ó, tá? Aqui ele fala de menos 100 a 100, se eu não me engano, eu acho que é radianos por segundo, tá, pessoal? Se não estou enganado. Depois eu dou uma olhada aqui. Mas você vai ter essa velocidade da roda esquerda e roda direita, tá? E aí o que você faz? Você vai deixar o seu robô, tá? Girando nesse ciclo infinito, tá? Então ele vai ficar girando. Só que ele vai estar com a velocidade da roda esquerda e velocidade direita já vai estar constante. Então, para fazer os cálculos de velocidade linear, velocidade angular, fica mais fácil, tá? Eu ainda não sei qual que é a unidade de menos 100 a 100, essa velocidade aqui que ele está colocando, se é radianos por segundo, se é metros por segundo.
eu ainda não sei, tá? Eu vou dar uma lida no documento depois para saber quanto equivale isso, tá? Mas o que acontece? Como você já tem as velocidades da roda esquerda e direita constante, fica mais fácil de você achar o resto das informações. Então, quando você terminar a sua parte de cálculo aqui em relação ao grau que está rodando o encoder em relação ao tempo, tá? Você vai comparar a informação e vai saber se está batendo ou não, tá? Para fazer as contas, tem aqui, ó, tem os bloquinhos de matemática, tá? Tem bloquinho de soma, subtração, multiplicação, divisão. Esse último eu não me lembro se é exponente, tá? Mas você tem aqui o bloquinho de matemática que você pode utilizar para fazer essas contas. E aí, pessoal, você vai mostrar na tela do EV3, tá? Tem aqui o EV3, você vai mostrar na tela qual que é esse valor que você encontrou, tá? Ok, pessoal. Então, por enquanto é só isso. E boa sorte aí na tarefa de calcular a velocidade linear e velocidade angular. Vou deixar escrito lá no Moodle, tá? Atividade. Pessoal, obrigado pela presença de vocês e até a próxima.